A farsa da tentativa de golpe precisa ser mantida a qualquer custo pelo regime, especialmente pelos militantes de redação, Lula News à frente. Eu assistia a um quadro bizarro na Lula News em que os militantes de redação ali estavam indignadíssimos. A gente olha aí nesse vídeo e podemos perceber que há um sujeito aqui que foi anistiado durante o regime militar depois de ter participado até mesmo do sequestro de um embaixador americano, que inclusive foi utilizado como moeda de troca para liberar vários extremistas de esquerda, pessoas que participaram de guerrilha urbana, pessoas que promoveram uma série de crimes no Brasil pesados, né? Assassinatos, sequestro, roubo a banco, e mesmo assim foram anistiados. E agora esse mesmo pessoal não quer anistiar pessoas que nem mesmo deveriam ser condenadas da maneira que foram num primeiro momento. Não é nem uma questão de anistia, seria uma questão de anulação desses processos, já que eles não seguiram minimamente o devido processo legal, não seguiram aí o mínimo que se espera da justiça. Esses militantes de redação chegaram ao ponto de ler uma mensagem de um ministro que defendia a manutenção das penas, dizendo que se esses deputados, né, que agora querem votar anistia, tivessem as suas casas invadidas e destruídas, não pensariam dessa forma, se colocando como os defensores da democracia na luta contra a impunidade. Ora, o que nós temos que lembrar, o que nós temos que repetir, porque eu vejo pouca gente lembrando disso e repetindo, e é muito importante que isso fique para a história. Quem promoveu a anistia aos sujeitos que foram condenados com milhares de provas, com declarações, com depoimentos, com dinheiro transferido, com devolução de dinheiro roubado, né? Foi o Supremo, quando anulou praticamente todas as condenações da Lava Jato, incluindo a condenação do atual presidente. Essa foi a anistia. Esse foi o problema fundamental que gerou uma onda de revolta por boa parte da população brasileira, culminando lá naquele 8 de janeiro fatídico, em que a principal responsabilidade está na falha de segurança. Em 2006, quando a esquerda invadiu o Congresso, quebrou tudo, inclusive deixando 4 pessoas em estado grave na UTI, coisa que não aconteceu dessa vez, a decisão final de um juiz de primeira instância, que é onde esse caso deveria estar tramitando, foi que o principal responsável seria a Polícia Legislativa, que não se preparou para aquilo e não fez a segurança como deveria fazer. Ou seja, ninguém acabou sendo punido, apesar da gravidade ter sido maior do que essa invasão que nós tivemos no dia 8 de janeiro. Quem deveria julgar seria a primeira instância e ainda julgar pelos crimes cometidos, como, por exemplo, o vandalismo, a quebra de coisas, com penas muito menores do que as imputadas. Não há como essas pessoas darem um golpe de Estado porque elas não têm os meios, nem armadas elas estavam. Muitas mulheres, pessoas idosas, até mesmo crianças participaram. Então não há como você dar um golpe de Estado sem ter tanques, sem ter aviões, sem ter armas. Isso é óbvio. Mas é preciso manter essa narrativa para esconder o que efetivamente foi feito, que foi a anulação da Lava Jato, a soltura de todos aqueles que participaram, que a operação deixou claro para o país, o maior saque ao país da história, e a imposição desse sujeito na presidência, que foi de fato o que aconteceu, numa campanha marcada, por um lado podendo falar tudo, podendo fazer o que quisesse, e outro lado sendo sistematicamente censurado e reprimido, chegando até o ponto da censura prévia. É isso que a militância de redação quer esconder, inclusive como porta-voz do regime. Apoiou abertamente, foi peça fundamental nesse processo de anistia que já aconteceu. E agora o regime utiliza todas as armas que tem à disposição para impedir que essa injustiça seja desfeita. Temos aí o Hugo Mota esvaziando a Câmara após o anúncio aí do atingimento dos 257 votos. Saiu de férias rapidamente, fechou a Câmara para novos projetos,
para não votar essa anistia. E segundo uma série de informações, de fontes diferentes, há uma tentativa de acordo em que o próprio Supremo iria rever algumas penas, iria colocar algumas pessoas em prisão domiciliar, como aconteceu com a cabeleireira Débora. Eu espero que esse acordo não seja aceito pela oposição, porque o que nós precisamos é desfazer essa injustiça. Foram dezenas, centenas de pessoas que tiveram as suas vidas destruídas. Não só aquelas pessoas que estiveram dentro dos prédios públicos, mas aquelas pessoas que estavam acampadas ainda estão com tornozeleira eletrônica, num crime que jamais teria esse tipo de pena se fosse cometido por outras pessoas que não os opositores. O Brasil só voltará à normalidade quando a justiça voltar a funcionar, quando voltarmos a ter garantias fundamentais, quando voltarmos a ter Estado de Direito, que é o que foi perdido. E voltarmos a ter principalmente a liberdade de expressão e a liberdade de associação política. O sistema acredita que prendendo Bolsonaro, outros líderes, outras pessoas do seu círculo, isso acabará com o que eles chamam de bolsonarismo. Só um problema: a direita, o movimento conservador, a postura conservadora majoritária do povo brasileiro é muito maior do que o bolsonarismo. Você pode buscar acabar com o bolsonarismo, mas essa percepção de injustiça, de tomada do Brasil pela corrupção, pelo mal feito, pela anomia, é algo que estará presente qualquer que seja o destino de Bolsonaro e o seu grupo. E, na verdade, uma prisão só deixaria as pessoas ainda mais convictas